Um perfume me perseguia. Ele voava pelo ar, me provocando, me levando para um fim escuro. Eu corri nos corredores banhados em tapeçarias vermelhas, minha roupa tremendo no frio. A luz da lua me mostrava um caminho, enquanto eu procurava a fonte desse perfume. Em torno de cantos escuros, através de portas de carvalho maciço, em quartos uma vez cheios de risos e atos terríveis. A cada passo, o cheiro aumentava. Rosas, um misto de gengibre e algo cítrico. Então eu entrei numa câmara. Um quarto antigo, diferente do resto. Uma solitária vela, próxima de uma grande cama de dossel. A luz acendeu-se em cascata, revelando um quarto escuro e vazio. O chão estava frio e a madeira estalava ligeiramente. Meus pés descalços perderam um pouco do calor uma vez que tinham tocado. Uma enorme lareira ficava em frente à cama, sem luz, sem vida. E acima dela um grande retrato dominava a sala. Na pintura, uma mulher sentada, trajando um vestido verde escuro de muitas décadas passadas. Seus cabelos estavam amarrados em um coque, sua pele pálida, como uma pérola branca quase reluzente, e seus olhos frios e amargamente cruéis. Aqueles olhos pareciam vigiar, me seguindo enquanto eu vagueava em torno da cama, até que eu estivesse debaixo dela. Um cobertor carmesim, uma vez rico, estava desbotado e cobria o colchão, e à medida que a luz das velas lutavam para se manter acesas, ficou claro que alguém estava deitado na cama. Eu não podia ver o rosto dessa pessoa. O corpo estava coberto da cabeça aos pés pelo cobertor vermelho, envolvendo. A visão desse contorno de pano atingiu o medo do meu coração. Eu não ia remover aquele cobertor. Eu sabia que eu não ia conseguir suportar aquele choque. Mais uma vez fiquei picado pela familiaridade de tudo isso. Uma memória escondida nas sombras, apenas fora de vista, recusando a se revelar. O pungente perfume de rosa era mais forte do que antes, pois eu podia sentir o olhar rancoroso do retrato atrás de mim, me perseguindo em cada passo. Então eu notei outro perfume. Algo que havia ficado naquela sala há anos obscurecido pela doçura do perfume. Uma podridão. Quando eu olhei para o contorno da cabeça e do corpo sobre o corredor, o fedor cresceu. Com cada respiração eu recebi uma pancada de uma mistura de rosas e algo úmido, obscuro, como o solo depois de uma chuva torrencial. Havia algo podre nesse quarto comigo. O cheiro rançoso tornou-se tão espesso que eu poderia prová-lo. A memória escondida ameaçava soltar suas correntes. Eu tinha que fugir. Correr. Ficar longe daquele quarto, daquela casa. Para fora, onde eu pudesse respirar novamente. Eu caminhei rapidamente para a porta onde tinha entrado. Estava trancada. Eu torci a maçaneta, seu corpo esférico coberto de uma tinta marrom escura. O mecanismo bloqueado, enterrado em carvalho, ecoou em recessos distantes que me provocaram e resistiram. Eu era um prisioneiro, confinado a um quarto solitário, a um lugar onde o doce ar das flores foi misturado com o da morte. Eu bati na porta, eu gritei, mas minhas súplicas ficaram sem resposta. Elas simplesmente desapareceram naquela casa solitária, a casa da minha família, que eu não tinha visitado desde que eu tinha 7 anos. O lugar que escondia lembranças escuras e feridas profundas, cobertas por décadas. Por fim, eu me entreguei. Eu parei de protestos. Apoiei a testa na fria superfície de madeira da porta trancada e tentei me recompor. Então, eu ouvi um som. Um no início, seguido por 3 outros. Era um barulho
estridente. Eu me virei lentamente para ver o que estava lá. Mas o quarto estava como antes. O corpo na cama estava imóvel, o cobertor formando uma perfeita impressão dele. A vela de cabeceira tremeluzia, mas permaneceu. E ao fazer isso, as sombras dançaram ao redor da sala. Elas criaram uma ilusão de movimento. E por um momento eu olhei para o retrato. Vi os olhos da mulher olhando para mim de cima, da lareira escura. E foi como se um piscar de reconhecimento caísse em minha mente. Eu estremeci, acreditando que era apenas um truque da luz. Mas ainda assim eu virei. Então ouvi o som rangendo novamente. Uma série de cliques rápidos, como uma porta dolorida que não tinha sido aberta há décadas, movendo-se lentamente na noite. Mas eu não podia ver a fonte. Meu coração acelerou, enquanto eu olhava em volta, e pela primeira vez, notei na luz fraca que havia um velho armário, de madeira, do outro lado da sala. O rangido soou mais uma vez. Uma inquietação terrível tomou conta do meu corpo com cada clique que soava perplexo no silêncio da sala. Eu virei para a porta e torci a maçaneta com o mais forte que eu pude. Mas a realidade não mudou. Eu estava trancado naquela sala com o corpo apodrecendo debaixo de lençóis e um barulho vindo do interior de um guarda-roupa. Um ruído que parecia orgânico, vivo, de alguma forma, se diferindo das contrações mutáveis do piso de madeira e das vigas da casa velha. Parecia natural e ao mesmo tempo sobrenatural. Outro rangido, e eu sabia que tinha que olhar para o guarda-roupa do outro lado do quarto. Eu estava aterrorizado com o que poderia encontrar, mas a ideia de esperar algo ameaçador surgir da tumba de madeira era demais para suportar. Eu queria que essa noite torturante acabasse, para retornar à minha vida adulta. Algo me obrigara a visitar a minha casa ancestral, mas eu tinha certeza de que se alguma vez sentisse a brisa fresca do mundo exterior novamente, eu amaldiçoaria aquele lugar e nunca mais voltaria. Memórias obscuras cintilaram na frente dos meus olhos mais uma vez. A familiaridade do perfume aguçou os meus sentidos. O quarto. Uma memória terrível do meu passado. Eu não seria torturado assim por ela. Eu tinha que saber o que estava dentro daquele guarda-roupa. Dei um passo para frente, movendo para o pé da cama. Tinha certeza que o retrato olhava de forma ameaçadora, mas não me atrevia a captar o olhar. E assim, meu olhar permaneceu fixo no guarda-roupa enquanto me aproximei. O estálido, o rangido, soou sem parar. A cada passo, eu ouvia atentamente, às vezes sendo saudado por aquele som terrível, e outras vezes sendo recebido pelo silêncio. Ruído noturno, igualmente desagradável. Quando minha mão alcançou a porta do guarda-roupa, meu sangue ficou frio. A porta se moveu, ligeiramente. Ela se moveu. Eu podia ver uma polegada na escuridão, no interior, uma pequena fatia do ar negro. E eu senti como se um olho vigilante estivesse olhando para mim, a partir de dentro daquele armário. Um rangido, respondendo à minha proximidade, dessa vez mais alto do que antes. Mas assumiu uma nova característica. Como os nós dos dedos sendo colocados, ossos e ligamentos se encaixando no lugar, membros que não haviam se movido por décadas, que se libertaram da implacável espera de um tempo. Eu alcancei minha mão lentamente e puxei a porta aberta com força. Por um momento eu pensei ter visto 2 olhos na escuridão do guarda-roupa, olhando para mim. Mas quando a luz da vela solitária do quarto chegou àquela escuridão, eu não vi nada. Sem roupas, sem pertences, sem olhos rastejantes. Apenas o vazio de uma vida abandonada. Suspirei com alívio, mas quando me virei para o quarto eu congelei. Algo estava diferente. Algo tinha mudado. Não era o retrato da parede. O rosto amargo da mulher olhava para frente. Não era a lareira, tampouco permanecendo apagada, sua boca banhada na noite. Não era a porta do outro lado da sala. Minha única escapatória, ainda parada, sem dúvida trancada por algum carcereiro invisível. Não.
Nenhuma dessas coisas tinha mudado. Mas o que me assustava, o que rasgava qualquer compostura que eu ainda tinha dentro de mim, era a figura deitada, debaixo das cobertas da cama. Aquele cadáver morto e silencioso, que encheu o ar de perfume. E a hora macabra, o cadáver que não estava mais lá. O cobertor vermelho tinha sido puxado de lado, revelando lençóis de seda branca, e a única evidência de que alguém estivera deitado ali era uma impressão no colchão, um esboço de um corpo que não estava mais lá. Eu engasguei quando o rangido soou mais uma vez, dessa vez na cama. Mas não tinha nada lá. A sala estava desocupada. Mas o ar entregava que eu não estava sozinho. Algo estava lá. Eu olhei em volta, e foi então que eu voltei ao pensamento. Um que de outra forma teria sido absurdo para mim. Talvez fosse algo invisível que estava deitado sobre o cobertor vermelho. Uma aparição com o corpo de uma pessoa, mas transparente. O barulho se aproximou. Dessa vez do pé da cama. Seja lá o que fosse, caminhava lentamente em minha direção. As tábuas entornadas mudando sob seu peso, o único sinal de que eu não estava realmente sozinho. Se ao menos eu pudesse ver a coisa cadavérica antes de colocar suas mãos podres em mim. Com esse pensamento em mente, eu pulei para a cama. E quando o espectro se adiantou, eu puxei os lençóis do colchão, jogando-os no ar com uma rede, trazendo-os com ele um perfume doce, rançoso. Então eles vieram para descansar. Mas não foi no chão. Em vez disso, eles cobriram o cadáver ambulante, mostrando-me o seu contorno mais uma vez. Um vestido coberto de lençóis brancos, repousando sobre algo hediondo por baixo. Talvez eu devesse ter deixado a coisa andar sem ser vista, pois a visão parou meu coração. Cada pisada invisível trazia consigo pontadas de medo, como eu nunca tinha experimentado antes. Então veio farfalhar, enquanto outra coisa se movia debaixo dos lençóis. Um movimento que eu só poderia assumir que foram as duas mãos sendo estendidas debaixo do lençol, em minha direção. Eu tropecei para trás, eu gritei, e quando eu fiz, o quarto escureceu. Corri pro guarda-roupa. Os braços da figura estavam quase sobre mim, e meu único recurso era puxar a porta de madeira do guarda-roupa em minha direção, para me proteger daquilo. Meu santuário sacudiu violentamente enquanto o espectro coberto arquejava e puxava a porta. Eu me agarrei com toda a minha força, meus dedos saindo para a sala, agarrando-se no pedaço de madeira, e a única barreira entre mim e aquela aparição podre. As lembranças começaram a inundar o guarda-roupa escuro, com gatilho para eventos dolorosos que eu tinha conseguido enterrar profundamente dentro de mim. Tinha um menino trancado em lugares escuros, um porão, um sótão, guarda-roupas, um menino em seu pijama, batidas, zombarias e uma tortura emocional administrada por uma única pessoa. Meu corpo se convulsionou e tremeu quando a realidade da minha infância me atingiu. O ataque cessou. O silêncio tornou-se meu mundo. Então eu ouvi duas palavras sussurradas. Pequeno Renan. As palavras eram mais respiração do que voz, e nelas eu reconheci quem falava. Minha avó. Aquela mulher horrível que abusou do seu dever. Eu era apenas uma criança! Eu gritei. Como você pôde? Ainda assim, eu segurei firmemente a porta, certo que o espírito da minha avó estava na frente dele. Isso foi confirmado para mim quando eu senti uma respiração quente e pegajosa em meus dedos. Uma boca, vista o invisível, deve ter parado sobre eles por um momento, exalando aquele ar sujo. Então algo molhado lambeu o comprimento dos meus dedos. Uma língua podre. Mas não ousei abrir a porta mesmo assim. Havia pouco que eu poderia fazer. Segurei firmemente enquanto o fantasma da minha avó lambia minha carne exposta. Então nada. Silêncio. Sem fôlego. Sem as portas sacudirem. Nada. Então dentes pingando com saliva.
e uma mordida forte em meus dedos. Eu gritei em agonia enquanto eles mergulhavam profundamente através da pele e depois cravavam no osso. Sob meus gritos de dor, eu ouvi um riso de prazer. A história se repetia à medida que as minhas lembranças inundavam a minha mente. Ela tinha feito coisas terríveis no passado, coisas cruéis, que fechando-me na escuridão, batendo, empurrando. A dor da memória misturou com a dor do momento, com aqueles dentes temidos indo bem profundamente da minha carne. Não mais! Eu gritei de raiva e empurrei a porta do armário, derrubando a figura em volta pelo lençol, no chão. Meus dedos jorravam sangue, mas eles estavam livres, assim como eu. Pulando para a cama, eu corri para a porta trancada mais uma vez. Eu gritei, chorei e lutei enquanto a porta permanecia firmemente fechada. Não se movia. Eu bati e forcei contra a minha prisão. Então 2 mãos me alcançaram por trás, envolvendo os dedos em volta do meu pescoço. Um aperto em torno da minha garganta, sufocando a respiração em mim. E num instante de raiva, num momento de pura sobrevivência, eu procurei a vela solitária que estava junto da cama. E eu tirei aos pés da minha avó, ateando fogo os lençóis. O quarto queimando, a cama, a pintura, o armário. E minha última memória estava ao meu lado, para ver o cadáver da minha avó queimando no chão. Eu fui encontrado, de pé, no jardim da casa da minha família, atordoado, vendo-a cair sobre si mesma, consumida por chamas. Eu tinha voltado para minha casa de infância, para ver as coisas da minha avó, depois que ela foi embora desse mundo mortal. Mas parece que ela não tinha terminado comigo. Mas depois daquela noite, finalmente, eu certamente tinha acabado com ela. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like, aquele comentário do que vocês acharam. Para todos que estão assistindo, mostre para 3 pessoas, cada um de vocês. E vamos divulgando cada vez mais. E se preparem, pois o vídeo novo está vindo.